Olá a todos, meu nome é Rafael e este é o primeiro vídeo que eu faço para postar no meu blog. Acessem www.rafaelmonvoio.com. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Windows 7, essa nova versão do Windows lançada recentemente pela Microsoft. Começando pelo desktop, pela área de trabalho, notamos três importantes diferenças. Começando pela configuração do monitor. Foi criado um novo item no menu somente para configurações relacionadas ao monitor, ou seja, este novo ícone você pode configurar a resolução, a orientação e as configurações avançadas relacionadas ao monitor. E foi separado também a parte de personalização do desktop, ou seja, screensaver, wallpaper, window colors, sounds. Aqui você pode configurar toda essa parte relacionada ao visual da sua área de trabalho. Aqui você pode até salvar um tema. Por exemplo, eu salvei esse tema Wallpaper Fan. Por quê? Por que Wallpaper Fan? Porque com o Windows 7 surge essa nova funcionalidade chamada Background Slideshow. Com ele é possível escolher uma pasta no seu computador onde existem vários arquivos de imagem e criar um slideshow com aquelas imagens. E essas imagens estarão mudando em um tempo determinado, no caso eu terminei 10 segundos. Então, meu wallpaper da área de trabalho mudará de 10 em 10 segundos, como vocês acabaram de ver agora. Depois de 10 segundos ele vai mudar de novo e pegará um arquivo naquela pasta que foi dada. Uma outra coisa legal do Windows 7 é relacionada à bandeja. Aqui os ícones que estão escondidos, existe o ícone Action Center. Nesse Action Center você pode visualizar todas as mensagens daqueles antigos balõezinhos relacionados à segurança e relacionados à manutenção do seu computador. Ou seja, firewall, update, vírus, segurança de internet, backup, updates, etc. Uma outra coisa aqui na bandeja é a parte de customização desses ícones. Ou seja, eu posso selecionar qual ícone eu quero ver, se eu quero ver aquele ícone e suas notificações. Ou seja, existem três opções para visualizar os ícones e suas notificações, esconder os ícones e suas notificações ou somente ver as notificações relacionadas àquele item. É uma coisa legal também, se você está enjoado desses ícones, você pode editá-los e selecionar qual você quer ver e qual você não quer. Um outro recurso interessante do Windows 7, relacionado também ao desktop, é aquele antigo sidebar. Reparem que não existe mais aquele antigo sidebar do Windows Vista. Ou seja, ele foi removido nessa nova versão do Windows. Mas muitas pessoas usavam aqueles gadgets. Então o Windows ainda manteve essa compatibilidade. E existe esse item aqui, Gadgets, onde você pode escolher os gadgets ou baixar do site da Microsoft, o novo, e adicionar a sua área de trabalho. No caso, eu adicionei aqui o calendário. Posso levá-lo para onde eu quiser na minha área de trabalho, aumentar, diminuir e simplesmente fechar. Continuando com alguns novos detalhes visuais. Primeiro eu falarei aqui das libraries. As libraries pode ser visto como uma nova forma de organizar os seus arquivos no Windows. Ou seja, aqui você coloca algumas coisas semelhantes a atalhos e para você ter acesso mais facilmente. Ou seja, eu criei um atalho aqui para o meu, no caso, criei uma library para os meus documentos pessoais. Então aqui eu acesso meus documentos pessoais. Também criei uma library music, uma library com arquivos relacionados ao PSP, uma library de downloads e etc. Agora mostrando uma funcionalidade legal dessa nova barra de tarefas, por exemplo, se eu abro aqui essa janela e abro uma outra janela aqui do meu computador. O preview agora ele foi modificado, ele está muito mais útil agora nessa nova versão. Ou seja, aqui se eu levo o mouse em cima aqui da barra de tarefa, eu consigo ver
todas as janelas abertas. E uma coisa bem legal é a transparência aplicada às janelas de que você não está interessado. Ou seja, se eu estou aqui, eu não estou interessado nessas outras duas. Então ele aplica uma transparência a essas janelas de não interesse. E esse preview também se alterna, por exemplo, se eu abrir aqui uma janela do Internet Explorer, eu vejo aqui o preview, depois venho aqui, é tudo bem bonito e dinâmico. Aproveitando que o Windows 7, que o Internet Explorer 8 está aberto, vou mostrar para vocês um pouco de algumas novas funcionalidades do Internet Explorer 8. Geralmente em fóruns ou em e-mails você pega muitos endereços quebrados. Ou seja, eu vou digitar um endereço quebrado aqui. Por exemplo, o endereço do meu blog. Se eu der um Ctrl C aqui e vir aqui no Internet Explorer Ctrl V, ele automaticamente junta tudo. Ele reconhece aquele arquivo antes quebrado como endereço eletrônico, uma página da web. Uma outra funcionalidade do Internet Explorer 8 é uma ferramenta para web designers, chamada Developer Tools. Através dela, eu consigo visualizar todo o HTML da página, consigo visualizar o CSS, e uma coisa legal relacionada ao CSS, por exemplo, se eu seleciono aqui essa div e coloco layout, eu consigo visualizar aquela div no formato box e consigo ter uma ideia de todas as configurações relacionadas àquela div. Uma coisa bem legal para os web designers. Continuando com as funcionalidades do Windows 7, vamos falar um pouco agora sobre a boa e velha calculadora do Windows. Você pode perceber que ela já mudou um pouco o visual dela. Já ficou mais bonitinha e mais adaptada ao Windows 7. Ela também apresenta dois novos modos. Porque o modo Scientific já existia. Agora ela também apresenta o modo Programmer, que facilita a vida de programadores que precisam fazer operações lógicas, endereçamento, etc. E o Statistics, que é bom para quem estuda estatística, ou até mesmo professores que necessitam de contas, para calcular valor médio, desvio padrão, somatória, etc. Ela também apresenta algumas coisinhas novas, por exemplo, conversão de unidades, cálculo de data, eu coloco uma data inicial e uma data final, e ele calcula a diferença, por exemplo, aqui uma semana e 5 dias, ou 12 dias. Também apresenta cálculo de financiamento de veículos, cálculo de quilometragem por litro de automóvel. Ficou bem legal essa nova calculadora. Uma outra coisa legal nesse Windows 7 é a parte de comparação entre janelas. Ou seja, se eu abro uma janela aqui do Libraries e abro o meu computador, daí eu quero comparar tudo que tem. Lembra antes, quando a gente vinha aqui, tinha que mexer no tamanho, na mão aqui? No Windows 7 não precisa mais. Você simplesmente seleciona aqui, arrasta até o canto e ele faz tudo isso sozinho. Ele redimensiona automaticamente. E por fim, vou falar para vocês um pouco sobre essa nova barra de tarefa, essa nova e linda funcionalidade. Foi o que eu achei mais fantástico nesse Windows. Repara que quando eu abro algum arquivo, algum aplicativo que já possuía aqui na barra de inicialização rápida um atalho, ele simplesmente expande esse atalho, no caso aqui, ó, Internet Explorer 8. Ele expande aquele atalho e não mais abre aquela janela nova aqui desse lado. Isso é importante, porque muitas vezes você tinha aqui um ícone na barra de inicialização rápida, depois um ícone na janela, depois outro ícone na bandeja. Pronto, isso acabou. Agora ele somente vai e expande o ícone que você tinha aqui. Uma coisa bem legal que foi acrescentada também a essa nova versão do Windows. Bom, foi só para dar uma ideia para todos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado um pouco esse vídeo. Um abraço e até o próximo.